Vamos lá. Vocês desenvolveram essa macro. Assim, já existiam outras antes de vocês. Sim. Tá? Os caras estavam vendendo até os aplicativos lá. Que eu achei até interessante, paguei 2. Porque eu pego melhores e vou testando. Eu pago, porque eu ganho pra ensinar. Sim. Então assim, eu paguei um de R$90, paguei o outro de 30 e fui testando. E peguei o do Stop Club. Como o Stop Club é aberto, né? Não me trava o meu macro Droid lá, eu peguei e falei, vou usar esse aqui, tô indicando isso aqui, até porque é de graça e funciona igual. Então assim, eu tô usando, mas como que começou? Por que vocês entraram nessa história de ler e passar as informações? Legal, Pegaram, tinha algum outro aplicativo que fazia isso antes, vocês pegaram a ideia, aprimoraram? Porque assim, antes de vocês concluírem, cara, a gente pega tudo que a gente tem hoje na internet, muita coisa não é inventada, é copiada e aprimorada. Eu sou super a favor dessa parada. Sim. O que vocês falam sobre a macro? Antes de você contar a história, só uma coisa que a gente sempre fala muito lá dentro do escritório, que é o seguinte, a gente não olha o que outras empresas estão fazendo. Eu não quero saber o que o outro cara está fazendo. Eu quero ouvir o usuário, quero ouvir o motorista. Aí quando chega motoristas, vários usuários pedindo uma determinada coisa, eu quero saber como ele quer que funcione. Porque é o seguinte, se eu olho como é que o outro está fazendo, eu já estou influenciado. Isso aí. Eu já me influencio pela forma como o outro fez. De repente, eu não vou chegar no melhor produto pro cliente. Que é um motorista. Então, primeira coisa, e muitas vezes os usuários falam, olha como é que esse cara que tá fazendo. Eu falei, não quero ver, não me interessa. Entendi. Quero saber o seguinte, o que você quer? O que funciona para você? E aí, Pedro pode falar da pressão que a gente tomou para fazer isso. O pessoal pediu muito, né, pra gente fazer algo parecido. E... Rapidinho, Pedro, o Pedro é da área de TI da parada? Dessa área foi. Ele foi crucial para o desenvolvimento da marca. Então vamos lá. Então, vou contar um pouco, né? Eu vi o MacroDroid, eu estudei, e o MacroDroid é uma plataforma que ela é aberta, assim, as pessoas fazem coisas lá sem querer monetizar em cima, né? Então é uma comunidade que divide as coisas. E eu falei, pô, eu acho que eu consigo, porque você não precisa ser um programador para poder fazer uma macro ali, né? Precisa entender de lógica e ter paciência. Lógica e ser curioso. Eu fiz. E tem uma... Rapidinho. Eu peguei as melhores coisas de cada macro, aí juntei e fiz a minha. MacroDroid Midnight, tá lá. É a macro Midnight. E a ideia sempre foi essa. A ideia sempre foi construir algo que outras pessoas pudessem construir em cima, né? Para suas necessidades. Entendi. E aí eu comecei a estudar, cara, foi até bem rápido. A única lógica que você precisa fazer, e aí a dica vai para o ChatGPT. Tá? Quem me ajudou a fazer foi o ChatGPT. Hoje eu faço copy só pro ChatGPT. É sério. Ó, foi o Pedro. Eu acho que na minha eu sou o cara do apocalipse das máquinas. Tipo assim, a minha Alexa vai matar. Eu fiz, rapidinho, falando do ChatGPT, eu fiz um processo seletivo para uma empresa que ia trabalhar de home office e fazer um extra como motorista, né? E aí chegou a hora da prova, era uma infraestrutura de TI, que é a minha área. Eu falei, putz, cara, não lembro disso aqui, Linux, que eu estudei há 15 anos atrás, eu fui, ChatGPT. Peguei a pergunta, veio tudo certinho. Cara, é fogo. Covarde, ChatGPT é covarde, mas vamos lá. Então, é porque na macro, você às vezes tem que usar uma lógica chamada regex, né? Que é uma linguagem de programação que trabalha texto. Tá? Entendi. Então, tá? Edita, pega, encontra, separa, enfim. E isso eu não sabia, eu não sei. A única coisa que eu sei fazer é VBA de Excel, né? O máximo que eu fiz lá atrás eu não faço mais. Mas um pouco de lógica eu sempre entendi. Aí eu falava, ChatGPT, quando me encontra um número que vem depois do R cifrão, tá? E me escreve isso em regex. E aí ela me dava, eu testava, dava certo, dava errado. Se desse errado, eu falava assim, deu errado, pode ser que tenha um espaço atrás. Aí ela vai e atualizava. Então, assim, até uma dica, para quem quiser programar, fazer a macro, cara, quando tiver essa parte de regex, né, bota no Google, no ChatGPT, o que você quer que ele vai te cuspir a linha de programação e você vai testando. E vale dizer, o menino ficou obcecado. Saía do escritório todo dia, 10 horas da noite ali, ó. E o Pedro tem uma característica sensacional, que é o super foco. Sim. Cara, quando ele tá focado no negócio, e às vezes ele tá ali, trabalhando, fazendo negócio, as pessoas falam com ele, e a gente trabalha um de frente pro outro, né? Exato como a gente tá aqui assim. Aí às vezes alguém fala alguma coisa assim, Pedro, e eu tô trabalhando aqui. Pedro, e eu falo assim, ele não tá te ouvindo. Aqui assim. Eu falei, ele não tá te ouvindo, estala o dedo na cara dele. Aí fala assim, Pedro. Aí ele, muito focado, impressionante. Esse é um problema de TDAH, tá? Tá, mas pra você funciona bem. Tem o hiperfoco. Tem várias sombras nele, mas... Tem? Eu tenho que botar um headphone gigante ali, porque tudo me distrai. E aí, cara, fui lá,
tentativa e erro, e eu consegui montar em uma semana a primeira macro. Legal. E aí testei, vamos lá, vamos botar. E aí, cara, lançamos a primeira, e aí essa primeira era disponível dentro do MacroDroid, porque era uma macro só. E, cara, aí começou a febre, né? A gente botou nosso aplicativo lá, baixa a macro, e aí ia lá pro Marketplace, Play Store, né? Pro lugar que baixa os você consegue aplicativos. encontrar outras macros. Ah, sim. E, cara, em uma semana o negócio assim explodiu. Eu entrei em primeiro lugar de programadores no mundo lá. Porra, maneiro. Aí todo mundo começou a aderir e usar. Mas a gente fez isso porque a gente achou que era muito útil pro motorista, né, cara? Entendi. A gente sabe, assim, de todas as dificuldades que o motorista passa, de conseguir calcular, do endereço que depois desaparece e pode ser alguma área de risco. E a gente viu, cara, isso daí eu acho que realmente pode fazer diferença na vida dos motoristas. E aí começou dessa forma. Lançamos primeiro, a gente viu, pô, cara, será que a gente faz isso dentro do nosso aplicativo? É difícil, tá? É uma pergunta que a galera tá fazendo muito. Sim. É bem complexo, vai demandar tempo, e essa é uma funcionalidade completamente dependente da Uber, tá? Então, assim, se a Uber quiser fazer alguma coisa para tirar, ela tira. A gente nunca quis fazer nenhuma funcionalidade que fosse dependente de outra plataforma por causa disso. Entendi. Então, assim, a Uber, ela tem um código aberto nesse sentido que permite ler essa tela, é isso? Não. Não. E como é que funciona essa macro, então? Algo mais técnico. Essa parte é não sei. super importante. Porque é então- justamente esse o objeto da discussão com eles. O Tá. Android, tá? No MacroDroid, você pode fazer macros e ela te dá permissões. Uma das permissões que a gente usa é de acessibilidade, tá? A permissão de acessibilidade que o Android permite os aplicativos fazerem e o usuário tem que aceitar ou não se ele E quer. ele ainda dá um aviso. Né? Isso, ainda dá, em alguns celulares ainda dão um aviso, né? E essa permissão foi feita para deficientes, né? Visuais. Tá? Então você verdade. permite ler a tela. Aí tem aplicativos que quando alguém manda um texto para você, ela lê a tela e fala para você alguma coisa que está escrita ali, né? Então, baseado nisso e na lógica do regex, toda vez que toca uma corrida, ela identifica, ela lê o conteúdo, então como se fosse uma capa. Imagina uma capa. É uma capa que lê o que está ali. Ele não acessa nada não código entra fonte. Não entra no dentro código. da tá lendo Uber. a Não, tela. Tá lendo a tela. ele é só tela. Como se fosse o celular, filmando do celular. É. Isso, exatamente. Isso. É exatamente isso. Sabe quando você usa aquelas coisas de realidade aumentada? Tipo, eu ia falar Pokémon, mas aqueles negócios do Google que lê e traduz. Aí tem. É mesmo. Tipo QR Code. Tipo, exatamente, ele lê aquilo que tá acontecendo na tua tela Resposta do que você e ele extrai aquelas informações pro próprio telefone, que fique claro, pro próprio telefone, realiza um cálculo e te mostra. E te dá um resultado. E te dá um resultado. E te dá um resultado. Só que é importante que essa informação, ela não sai do telefone do usuário, ela não vem para os servidores do Stop Club. Não. Essa informação não é que a gente está pegando os dados das corridas, pegando os dados do motorista, do passageiro, tem E nada a a Uber ver. momento alega alegaram que isso? entra. Oi? Alegaram isso? É isso que a Uber alega contra a gente. Putz, que É sacanagem. isso que a Uber alega. acessibilidade. Não tinha... Tá